Presença ilustre nesse programa, Zuzu, você poderia apresentá-lo para a nossa audiência? Ele é formado em Economia pela USP, tem mestrado em Administração na área de Finanças pela GV, professor da Unifesp, fez parte da equipe do governo Bolsonaro, foi nomeado como secretário executivo da Casa Civil, em abril de 19 foi nomeado como ministro da Educação, tentou mexer no MEC, mas lá ninguém mexe. Não toca no MEC. No MEC ninguém mexe. Deixou o governo em 2020 e agora me cheira candidato. Quem é, Zuzu? Abraham Weintraub. Fala, Abraham. Ô, louco, meu. Ô, louco. E aí, me chamar de Abrão mesmo, pô. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ou Abe. Abe também. Abe também é legal. É, porque a origem do nome é a seguinte. Meu pai tinha o irmão da minha avó, o tio dele, morreu na guerra e a minha avó queria homenagear. Chamava Abrão, ia botar Abraão. Mas a minha mãe era fã do Abraham Lincoln. Falava que o cara era... Ela falou, eu topo se for Abraham. Bonito. E aí virou Abraão e eu passei um perrengue a minha vida toda, porque é difícil pra caramba. Escola, Parece estação de rádio, né? Tem mais consoante que uma senha de Wi-Fi. Se o cara acertar o primeiro nome, erra o segundo. E o apelido é esse mesmo, porque o Abraham Lincoln, o apelido dele era Abe. Só que aqui no Brasil é Abe. Então, assim, pô, tem gente que me chama de Abraão, Abe, Abraham. Assobiou, eu atendo, cara. Meu, fica à vontade, não entre em trauma. Então. E aí, você tá empolgadão? Porque você sempre dá entrevista pra gente, né? Normalmente lá dos Estados Unidos. É. Agora você tá agora você, já pra dar uma esquentadinha, você Estou de volta ao meu país, à minha terra. Você era um apoiador do Bolsonaro, mas me parece que agora tem uma treta entre vocês, pelo menos é o que saiu. Não tem treta nenhuma. Eu, num momento algum, falei mal dele, de forma alguma. Nunca falei mal dele, nunca briguei com ele. Não tem treta nenhuma. Agora, eu não gosto do Centrão. E as coisas que eu falo do Centrão são até mais suaves do que o próprio presidente falava antes da eleição. Que não ia se juntar. Então, não só se juntar, falava outras coisas mais pesadas. E os próprios integrantes agora do governo, que eram do Centrão, falavam coisas do presidente Bolsonaro que eu considero o Ciro Nogueira. Aquela entrevista do Ciro Nogueira eu acho que dava processo, inclusive. E eu meteria um processo nele fácil. É que tem imunidade parlamentar, é mais difícil, né? Quando o cara tem imunidade parlamentar, ele fala as coisas mais horrorosas contra você e você não pode responder, senão ele te processa, mas você não pode processar ele. Mas eu nunca briguei com o presidente Bolsonaro, isso é verdade. Mas houve um distanciamento em função de uma decisão estratégica que ele tomou de buscar o centro, o centrão. Você se decepcionou com ele nesse sentido? Decepção é a palavra... Eu sou um cara bem resolvido. Isso de decepção... meu Deus, não ganhei um presente de Natal. Vocês dois não ganharam presente de Natal, Nunca. mas eu ganhava. Minha mãe era católica. Então, pra mim, Papai Noel vinha, né? E aí, o que aconteceu? Decepção, papo, sabe? Não ganhei o presente que eu queria, meu Deus do céu. Isso é bobagem. A vida é do jeito que ela é. Pensamentos opostos. A pergunta que você tem que fazer é o seguinte: você se arrepende de ter feito tudo que você fez? Apoiado, sendo um dos primeiros? De jeito nenhum. Não. De jeito nenhum. Eu acho que hoje nós estamos melhor do que se o presidente Bolsonaro não tivesse sido eleito. E a segunda pergunta que eu acho pertinente, porque senão fica aquele papo, você ainda gosta dele, você pinta a unha do pé de que cor? Isso, faz uma auto-entrevista, então, você se pergunta aí, Abraham. Então, a segunda pergunta qual é? Você apoiará ele? É uma auto-entrevista. Tem dois judeus. Faz sua entrevista aí. Nada mais pergunta pra você. Uma auto-entrevista. Deixa ele se entrevistar. Abraham, você votaria no presidente no segundo turno? Pô, boa pergunta, Abraham. Eu votarei nele no segundo mandato. Boa pergunta. Eu votarei nele no segundo mandato, porque as alternativas, mesmo porque as alternativas eu não considero melhores do que ele. E no primeiro? Agora, eu no primeiro também. Eu preferia o Bolsonaro que eu conheci em 2017. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, não. Você não acha que essa questão do centro... Porque assim, a gente sabe como que é a governabilidade do nosso país. Articulação. Né? Toda a articulação. Você acha que... Duas perguntas. Você acha que ele não devia ter falado tanto que ele falou a respeito do centro antes, que é o Bolsonaro que você disse conhecer... porque a gente sabe que sem o centro não tem como aprovar nada. Por mais de boas intenções que ele tenha, não tem como. A gente não sabe ainda, essa pergunta vai vir sobre candidatura. Você é um cara que mantém, não precisamos do centro, não quero saber do centro, não quero saber de articulação. Não é melhor você pegar pessoas do centro que tenham capacidade de estar junto ao governo para governar junto, ou você acha que não tem que ter mesmo assim? Não, a única reforma que passou, constitucional, tinham três: administrativa, tributária e o da Previdência.
A da Previdência, o Arthur era o responsável por ela. Meu irmão, o Arthur Weintraub. Né? Ele entrou com a gente aí. Ele era o responsável pela reforma. Sim. E ela foi articulada e negociada pelo Onyx Lorenzoni, quando ele estava na Casa Civil, e eu era o secretário executivo. Depois no MEC eu ajudei ainda na articulação. Então a única que passou foi antes do Centrão entrar. Foi isso e o Banco Central Independente. O resto não passou. O que passou depois? O fundão? Para isso não precisa. Agora, o que eu defendo eu negociei com um monte de gente que eu não gosto ou não concordo. Como você negocia com essas pessoas? Da porta para fora. O cara vem até o seu estabelecimento, a sua loja, a sua empresa. O cara, você não deixa nele entrar. Chega uma pessoa que você confia, que você gosta, por favor, entra, café, água, como é que eu pago? Crediário, tranquilo, tem problema. Chega um cara errado, esquisito, você negocia assim, o que você quer? Não deixa o cara nem entrar. Tá aqui, tchau, me entrega em dinheiro, não tem crédito, acabou, tchau. Não vou fazer TED para conta dele, nem ele para mim, que eu não quero ter vínculo. Então a forma de negociar no primeiro momento foi essa, e deu certo. Depois que o Centrão entrou, muito influência até do General Ramos, eu não vi dar certo. Eu vi um outro movimento, que foi muito mais de chantagem, né? Ou você deixa a gente entrar ou a gente vai te empichar. Coisa que eu acho que era um blefe. Por quê? Porque o presidente não tem uma acusação de corrupção contra ele, não tem uma mácula de corrupção, e a população, mesmo no 7 de setembro agora, que a gente já estava meio murcho, saiu 6 milhões de pessoas na rua. Se ele tivesse peitado no começo de 20 um grupo que está chantageando para ele, eu acho que a população não ia deixar ter um impeachment. Abraham, o seu nome está sendo ventilado como um pré-candidato ao governo de São Paulo. E hoje, a Veja pega umas aspas do Tarcísio em que ele fala que há uma janela de oportunidade para o governo de São Paulo para ele disputar. Primeiro, você é candidato? Segundo, você acha que o Tarcísio é um bom nome para governar São Paulo? Vamos lá. Vou responder 3 para 2 perguntas. Na promoção. A primeira é a seguinte, essa revistinha vagabunda, entendeu? Olha lá, tá vendo? Ela falou pra, aí vai falar mal da gente. Ela falou que eu tava processando meu pai, o Cambal, meti um processo neles e eles perderam. Tá? Então, assim, foi espalhado muita mentira. Teve uma deputada, Alice Portugal, da Bahia, falou que eu estava processando a minha mãe para arrancar o dinheiro da minha mãe. Minha mãe morreu há mais de 20 anos. Nossa, velho. Eu não consegui processar ela porque ela tem imunidade parlamentar, mas o presidente da Uni tomou um processo e perdeu. Então, assim, veja, essa é a primeira coisa. A referência que você está usando, eu não confio. Tá? A segunda coisa, você me perguntou, o Tarcísio é um bom candidato? Se você me perguntar, ele é melhor que o Dória? Sim, ele é melhor do que o José Serra Alckmin, Serra, dupla dinâmica? Pô, lógico. Ele é melhor do que o Mário Covas, do que o Fleury, melhor do que o Quércia, melhor do que o Maluf. Branco Montoro. Não, estou falando dos governadores anteriores. Sim. Os eleitos. Paulo Maluf. Paulo Maluf, vamos na ordem. Paulo Maluf. Oi? É verdade. Paulo Maluf, o Franco Montoro, Quércia, Fleury, Mário Covas, Serra, Alckmin, Serra, e agora o glorioso, maravilhoso Dória. Ele vai ser melhor que essa patota toda. Acho que sim. Agora eu te pergunto o seguinte. Ele é melhor que você? Depende pra quê? Pra política. Então, eu vou te descrever um cenário. Vocês já viram alguém falar mal do Tarcísio? Não. Ele tem moral. Deus do asfalto. A Folha fala mal do Tarcísio. A Globo fala mal do Tarcísio. Eu só vi uma vez aquele negócio da Itapemirim que... Não, vamos lá. Veja, Folha, Globo. Mesmo a esquerda ou o Centrão, ninguém fala mal do Tarcísio, concorda? Então, só para você saber, essa é uma entrevista que foi transcrito que ele respondeu. Não sei se é verdade. Não tem problema. Mas hipoteticamente que seja verdade isso, o que eu vejo? Se você morar em Alphaville, condomínio bacana, classudo, bacana, gramado na frente, criança brincando, vem os filhos do vizinho, piscina. Deve ser o condomínio do Emílio, não é não? Não vem com essa, não. Qual o cachorro que você compraria num condomínio bacana desse? Um Samoyeda. Você compraria um Golden. Golden Retriever. Tem alguém que fala mal do Golden? Ele é fofinho. Todo mundo gosta. Se eu chegar com um filhote de Golden aqui, cara, todo mundo vai falar, olha que bacana. Todo mundo gosta. Não é um Rottweiler. Não. Todo mundo gosta de um Golden. Agora, se você morar num bairro meio esquisito, perto de uma comunidade, tem aquele portão, você tem um muro com um caco de vidro em cima,
tem roupa no varal, às vezes passa um mendigo, rouba. Quando chove, vem aquelas ratas grandes que entram para fazer ninho. Parece um gato. Né? Você precisa... Que tipo de... Você não tem tanta grana, não dá para comprar uma eucanuba, né? Que cachorro você teria? Eu teria o caramelo. Quem é o caramelo? É aquela mistura que tem um pouco de pastor, um pouco de fox paulistinha. Vira-lata. É um vira-lata, aquele caramelo. Faz barulho pra caramba. Faz barulho pra caramba, pega rato, que é uma beleza. Se um mendigo vier roubar a roupa do varal, ele vai morder a bunda do vizinho, rosna pra sogra, dá uma rosnada pra sogra na hora de ir embora. E se aparecer um bandido, ele vai latir pra caramba e não vai tentar não deixar entrar. Sim. No final de semana, vai lamber os beijos se você jogar um resto de casca de pizza pra ele. É isso. São Paulo tá mais pra um Alphaville ou tá mais pro caramelo? Eu acho que tá mais pra caramelo. O senhor tá muito Essa é a minha opinião. O senhor é o caramelo, então. Desculpa aqui, o senhor tá muito ciumento, né? Tá com ciúmes do Tarcísio porque é o preferido do Mandrião, que você saiu fugindo daqui com medo e não fez nada pra proteger o senhor. O senhor tá Professor com medo. Vila. E o senhor tá com o PES que pague, né? Tá, ele não sabe ainda se é pré-candidato a governador porque tem o Tarcísio. Aí talvez só pra deputado federal. Eu queria saber disso aí. E também quero saber da eleição do Mandrião, da questão dos ministros do STF, porque agora o Mandrião tá assim, né? Ah, quem vai chegar lá vai colocar 2 ministros na cadeira. Você acha que assim é uma possível mudança de jogo para o Mandrião, nomeando mais 2 nomes para o STF? E se o senhor vai pular do cavalo de governador porque o Tarcísio é o preferido e o senhor não? Eu agradeço que você está longe, que dizem que você tem um bafo de urubu que é de arrepiar o professor. cabelo. Ele toma vinho. Parece que ele acorda muito cedo. Parece que ele frequenta rodízio de cocô. Desqualificado, olha lá. Ele ataca. A fama é essa. É a de homem, né? Não tem contra-argumentar e ele vai nisso. Mas responde a pergunta sem fugir. Você perguntou 20 coisas, cara. Então, não dá tempo. A entrevista não dá tua. Você monopoliza, você não tem cara. mentalidade cognitiva. Por isso pra que você entender, e quer ser prestou. governador. Por isso que você prestou a inacreditável faculdade, isso. viu? Por isso que você prestou pra entrar na USP em economia e não conseguiu. já Daí que foi fazer história. O senhor só Ninguém lembra da sabia última. disso, então, né? eu pergunto a Ó, última. A importância dos ministros. Pra você, meu. Eu quero que responda a última, então, Qual é sem até a fugir. última? Você é muito prolixo, cara. A última. É porque Qual não é? tem, Sei lá, meu. É a inteligência de ex-ministro do governo Bolsonaro. Inacreditável. Tá bom, vai lá, manda a aí. questão dos ministros do STF. Você acha que é Vai importante? lá, boca de meia. Dá pra mudar o jogo com 2 ministros do STF e tirar o Alexandre de Moraes do encalço de vocês? Acho que não. Acho que não tem a maioria. Vai continuar tendo. Ele vai continuar tendo. Ele tá passando mal. Traz uma água pro rapaz. Boca de meia, maravilhoso. Então o que você falou que o Bolsonaro ele vai falar? Cara, eu trabalhei de office boy, cara. Vocês que são tudo playboy aí, que não sabem como é que é a vida. Que mora nos Estados Eu levo Unidos. eles pra passear, viu? Vem não. Eu levo eles pra passear um dia aqui na rua. Aliás, Vem nos não, Estados vem Unidos, não. Quem gasta em dólar, vem não, não caramelo. foi reconduzido. Você volta Não, eu fui reconduzido. Meu mandato vai até outubro. até outubro. Até outubro. Se eu quiser, e eu sou um homem livre, respondendo a tua pergunta, eu sou um homem livre, eu posso ser o que eu quiser. Posso até não ser candidato a nada, mas se eu quiser, eu posso. Pô, por que eu não... Não pode. Cala a boca, não pode. Não, pô, não tenho passagem na polícia, Mas não qual tenho é- uma acusação de roubo. Todos os processos que eu tomei, eu ganhei, porque eu falei a verdade. Eu sou polêmico porque eu falo a verdade. Então, assim, eu não consigo entender por que eu não posso ser o que eu quiser. Se eu sou tão insignificante, tão porcaria, por que eu incomodo tanto? Mas qual foi essa treta agora? Você Nenhuma. foi- As pessoas Mas você estão falando foi o que eu quê? não posso ser candidato, mas... Pô, Mas por quê? Qual que é o motivo? porque eu vou dividir a direita, porque eu atrapalho, sei lá o quê. Pô, não tô entendendo essa polêmica. Posso ser o que eu quiser. Mas você continua lá no banco. Eu continuo nos Estados Unidos, mas se eu quiser ser candidato, Você eu tenho pede que me uma afastar. licença. Não, eu me afasto, eu renuncio o meu Ah, tá. mandato, Não, abro você. mão do meu salário para vir para cá concorrer. É isso que acontece. mas Posso o- fazer isso? Posso. Mas vai entrar. Por exemplo, a gente tá. O Morgado falou do exemplo do Bolsonaro. Você tá nessa linha mais. Você é dessa linha mais combativa. Você acha que vai funcionar dessa forma? Você sendo mais combativo depois que você entrar lá pra negociar com a turma? Vamos lá. Se a gente fizer as mesmas coisas, do mesmo jeito, com as mesmas pessoas, me explica como é que o resultado vai ser diferente. Conta pra mim o milagre. Pra mim isso é atestado de loucura. Eu vou pegar a mesma patota que sempre teve lá, do Centrão. Vou fazer as mesmas coisas do mesmo jeito, o resultado vai ser igual. Eu acho que talvez dê certo, talvez não, mas se eu não tentar, pô, não tem chance. Os caras falam que a esquerda ela é incompetente e unida. E a direita ela é competente e hipócrita.
Não sei. E desunida. Eu acho o seguinte. É isso ou não? Vamos lá. Não fuja da minha pergunta. Nunca fujo da Não pergunta. me diga não. Doutor Emílio. Doutor Emílio. Não. Simples. Vai lá, Caramelo. Uma pergunta Ok. muito Vai, Caramelo. simples, professor. Caramelo vai entrar. Esquerda. Esquerda. Caramelo tá impossível. Esquerda Chamar de incompetente. Mas você deixa eu responder, Emílio? Você não Incompetente deixa eu responder. e unida. Direita. Hipócrita E desunida. Por que hipócrita? e desunida. Não sei, ele deve ser meio esquerdinho. É a pergunta que eu fiz para Vamos você. lá. Emílio, Emílio assim, tem vamos PCO. lá. Primeira coisa, você pode falar que eu cometo erros de português quando eu tuito. É verdade, eu cometi mesmo. Nem sei como eu consegui cometer os erros, mas fui eu. Você pode falar que eu sou radical. Pra mim, eu não sou radical porque eu falo a verdade. No Brasil, ser radical é falar a verdade. Não faz o menor sentido. Mas hipócrita... Olha, nunca ninguém falou que eu sou hipócrita. Não tô falando que você me chamou, tô falando da direita. A direita. A direita, A direita, o tô princípio falando. básico da direita, do conservador, ele preza a liberdade. Tô falando no Brasil. Não, veja. No Brasil, o cara pode colocar lá, eu sou sueco. Cara, pô, se você botar um cara de negão de 2 metros de altura, pintar o cabelo de loiro e falar que ele é sueco, ele pode ser sueco se nasceu na Suécia. Mas, pô, se ele nasceu aqui na Baixada Santista, o cara não é sueco. Legal, tá vendo? Né? Então vamos lá. Direita, pra mim, é o seguinte. Ela é baseada em princípios e valores. E o princípio fundamental do conservadorismo é a primazia, gostou da primazia? Sim. Do indivíduo e da família. A família é mais importante do que o Estado. Todos os outros movimentos totalitários, e aí por isso que existe uma semelhança com nazismo, fascismo, comunismo, socialismo, positivismo, o indivíduo e a família, ela se encaixa numa obra de engenharia social, isso é, eu sou sábio, estou planejando como melhorar a sociedade e você vai me obedecer. Por isso que eles são mais organizados. O conservador vai ser sempre esse pau, porque são indivíduos livres que vão lutar pela liberdade individual das famílias e talvez a gente chegue a um consenso de lutar junto pela liberdade de todas as nossas famílias contra esses totalitários. Então, mas aí é a propriedade privada, uma garrucha, e aqui é meu e eu corto a árvore a hora que eu quiser? Não. Aí não fica uma coisa muito... não foi isso que eu falei. Eu te dou vários exemplos. Não fica o pensamento americano? Eu te dou vários exemplos da história onde famílias e indivíduos se uniram para lutar pela liberdade conjunto, aceitando regras, né, em comum que beneficiem a todos, e não um grupo, que é o que acontece aqui no Brasil, de oligarcas que estão mamando, estão chupando o nosso sangue desde a proclamação da República. Mas vai entrar... Você não acha que hoje em dia são as corporações que mandam? Justamente. O que aconteceu... Então, quem manda é o CEO hoje em dia. Justamente. O CEO, ele manda mais do que o presidente da República. Justamente. O que está acontecendo é uma concentração cada vez maior de poder econômico, político, cultural na mão de poucas famílias, através de monopólios. Hoje, é difícil de ter um setor da economia brasileira que não seja monopolizado. Você tem 3 bancos, só que é Bradesco no piso, Santander no meio e Itaú lá em cima, eles não brigam entre si. Depois você tem carne, sobrou só um frigorífico. Se você tiver cerveja, um só. Frango, um só. Aonde você olha, chocolate, lasanha congelada, supermercado, ou é monopólio ou tem 2, é um duopólio. A gente está estão arrancando o nosso couro. E o detalhe é o seguinte, nessa última pandemia, esse processo se acelerou. Sim. Um exemplo, comércio de todo mundo aqui, profissão, ofício, todo mundo saiu perdendo, não foi? Fechou tudo. Lojas americanas não fechou. Os grandes não fecharam, ganharam mais e ficaram mais ricos. Eu te pergunto o seguinte, ok, está acontecendo isso. Tem 2 posturas, você abaixa a cabeça e vai para o matadouro, afinal de contas você virou um frango na linha de montagem. Ou você tenta se organizar e lutar contra isso dentro da lei, porque tudo isso que foi feito é ilegal. É lei antitrust, foi feito com o nosso dinheiro, eles consolidaram esses monopólios com o dinheiro do BNDES. Então, mas o Abílio Diniz não comprou, o Cassino não comprou, o Carrefour, capitalismo. Aqui não é capitalismo, isso chama-se nos Estados Unidos Baron Robbers. O Theodore Roosevelt, no começo do século XX, ele impediu que
que os Estados Unidos virasse uma republiqueta quando ele chegou para esses barões ladrões lá e não, falou... mas ele dividiu em 50 empresas, mas continuou dos 50 empresas do mesmo nenhum. cara. É lógico. Depois que ele quebrou o monopólio, depois que ele quebrou os monopólios do Carnegie, do Rockefeller, os Estados Unidos... O petróleo continua na mão do... De jeito lógico, nenhum, continua. você não tem monopólio. Você não tem o monopólio de O cara petróleo. comprou tudo. Fez 50 empresas, mas todas dele. Não, ele Deixa não eu tinha fazer uma controle. pergunta pra você. Baseado nesse esquema que a gente tá falando. A gente tá vendo o Putin hoje em dia falando, ó, aqui ninguém mexe. Botando a Não carta. vem aqui vocês com essa conversinha de progressista, aqui a Rússia vai ser desse jeito. Você vê o Xi Jinping O já Biden enfiando tremendo. dinheiro na Argentina. O Biden... Desapareceu. Biden é fraco. Vovô garoto. Vovô garoto. vovozinho. Você vê o Ronifon aqui, ó. Ronifon tem a mesma idade Sou fã dele. Não, a minha idade não. Do calma aí, Biden. para com Do isso. Biden. O Ronifon tem a mesma bem idade melhor. do Biden. Biden tá mal. Eu pergunto a você, Diga. e agora? Como é que vai... Para ter soberania tem que ser esse esquema? Não. Não, tem que ser o quê? Eu acho Eleiçãozinha? Não. Eu acho que se a gente se organizar nas estruturas que a gente está desenhando do movimento conservador, né? Não estamos falando mais de improviso, na correria, ali na eleição, que eu participei desde o começo. A gente começou, tava o presidente, na época, o deputado Bolsonaro, o capitão que a gente chamava, os 3 filhos dele mais velhos, o Onyx Lorenzoni e eu e o Arthur. Não, mas eu digo para mudar o sistema. Perfeito. O Bolsonaro ele foi eleito porque o povo falou, pô, esse cara Foi é uma legal. onda, foi uma onda. Então, Foi uma falou, onda esse de cara me satisfação. representa. Não acho que foi isso só, não. Eu acho que tinha um monte de grupos que se uniram numa bandeira que era contra o sistema. Vamos Sim. mudar esse sistema. Não, porque encheu Existe o saco do PT. Sim. Eu acho que tem uma Encheu coisa o mais profunda do que isso. Por isso que, quando eu começo a falar, essa é a minha impressão. Quando eu começo a falar, eu começo a dar o CPF, o CNPJ, e tem um monte de gente me seguindo, eles começam a me eleger o inimigo número 1. Eu sou o cara hoje, eu e meu irmão, Weintraub, meu Deus, esses caras são perigosos, esses caras são ameaçadores. Por quê? O que eu tenho de violência na minha história ou de descumprimento da lei? Só porque eu falo, ó, ok, esse daqui é o CPF, esse é o CNPJ, esse é o esquema, e eu não recuo. Eu falo, não aceito conversa errada. Quando eles me ameaçam, eu vou lá no Congresso, aonde for, na Justiça, na Polícia Federal, respondo. E quando vieram pra cima de mim fisicamente, eu também não fui pra trás. Só recuei realmente, eu falei, de tudo que eu fiz, o que eu me arrependo é ter colocado a vida dos meus filhos, da minha esposa, em risco. Fizeram mais do que um atentado contra eles. Teve um em Santarém, que está disponível, mas teve outros em Brasília que aconteceram, e isso eu me arrependo, tá? E a sua saída do país teve alguma relação? Sim, lógico, toda. Ameaça. É isso aqui que eu tô falando, pô. Eles vão pra cima. Esse mecanismo, essa estrutura identificou, não somente em mim, mas principalmente, a gente acabou aparecendo como um grupo que está fazendo frente a esse mecanismo, que se fala o CPF e o CNPJ. Onde está o esquema? Aonde está o esquema? Veja, vamos acabar com o narcotráfico do Brasil? O Arthur está lá estudando, vendo, analisando um monte de outros países com um monte de informações. Não adianta matar o cara do PCC na boca aqui. Vamos matar 10% dos integrantes do PCC. Não vai acontecer nada. Mês seguinte já repôs. É mais ou menos como chegar numa grande empresa, Volkswagen. Morreu 10% de Covid os empregados da Volkswagen. Pô, 2 meses depois voltou. Você tem que acabar com a estrutura. Você tem que chegar no board. Você tem que chegar Mas é difícil, demora muito tempo. Cadê a Vamos planilha do dividir. Excel? Imagina. Claro que é. Como é que imagina. você não mexe no Mac? Se você mudar o Mac, não chega a merenda lá. Você sabe, pô. Calma aí, vamos lá. Cheguei ao Mac. É complicado, cara. Não, senhor. Cheguei ao Mac. Eu cheguei ao Mac, aterrisei lá. Cheguei e falei assim, ó, tem problema no Enem. Tem um monte de contrato errado, um monte de coisa errada, pegou fogo na gráfica, estão me ameaçando que se eu não assinar rapidamente isso daqui, não vai ter Enem. Vai ter Enem, a gente vai fazer tudo direito. Chamei o TCU, a gente fez, saiu o Enem. Mandei tudo para a Polícia Federal, para o Ministério Público. Agora, a Polícia Federal falou, realmente estamos investigando fortes indícios de superfaturamento em 25% no Enem. 25%. Caramba. Nos 10 anos anteriores. Então, assim, hipoteticamente, já pensou se eventualmente eu tiver a oportunidade de chegar pro Haddad, que ele vem com aquela boca de bom moço, todo mundo respeita. Eu vou falar, explica aqui, bonitão. Você me der mais um tapa, eu devo. Conta aí esse negócio aí do Enem.
Como é que foi? Você tava, desses 10 anos, eu acho que eram 6 anos teus lá, não foi? Explica um pouco mais. Jaiminho. Então, assim... Jaiminho é elegante. A gente Elegante, mas consegue acorda mudar. tarde. A gente consegue mudar, mas não com as mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas do mesmo Tem que jeito. mudar o time, né? Deixa eu só fazer um break pra É o rede. jeito de fazer O as papo tá coisas. bom, né? Tá bom. O papo tá bom. O caramelo né? tá impossível. Não fala, faz gracinha, não. Caramelo tá voando. Respeita o caramelo. Respeita o caramelo, bicho. O Weintraub é o tempo. O Weintraub, os caras têm medo, sabe por quê? Por quê? Tá no intervalo? já? Ele fala, Não, ainda não. break. Mas É o break? break Não, já não. foi? O break, então vamos fazer. Já foi? Então, por favor, Reginaldo, vamos ao break. Na sequência, a gente volta para a Rede Jovem Pan de Rádio e continuamos aqui na Panflix e para TV. Muito bem. Vamos para as polêmicas. É isso? Então vamos lá. Estamos lá. Vamos lá, Posso perguntar um negócio aqui? Vai lá, Morgalex. Não, eu queria saber que a gente tava falando desse lance da direita e tudo mais. E recentemente você teve uma treta no Twitter aí com a Janaína Pascoal, né? Que chamou ela de falsa, interesseira, porque ela propôs uma união bolsonarista, né? O que pegou? Você não gosta dela? Você acha que ela é falsa por causa de quê? Eu vou te contar o que acontece. Comigo é franco, é papum, cartas na mesa. A vida é muito curta pra gente ficar com esses joguinhos. Eu acho péssimo. Aí o que aconteceu? Tava lá nos Estados Unidos, toca o meu telefone. Alô, ministro? Quem é? Janaína Pascoal, tudo bem? Podemos conversar? Nunca tinha dado meu telefone pra ela. Ela achou meu telefone. Certo. E aí vem, não, porque se você sair ministro, eu vou sair senador. Sair governador, eu vou sair de senador e não sei o que lá. Blá, blá. Não, tá bom, pô, tô pensando aqui, não tá nada decidido. Vamos se unir, ver. a ideia dela. Vamos lá, porque ela quer Fazer ela um time. quer pescar no balde. Não, ela quer pescar no balde. Ela quer que todo mundo saia O peixe pra já outra tá pronto. coisa e só ela vai pro sacrifício do Senado. Pesca e pague. Ela vai se sacrificar no Senado. Aí beleza, tudo bem, conversei com ela, conversei e tal. E a gente foi conversando ao longo do tempo. Um belo dia, sem me falar nada, sem mandar zap, ela tuita lá, chama meu companheiro, coisa, criatura. Você sai pra deputado, Tarcisão, com a vice e tal, super chapa. Isso sem me avisar antes, ela quis dar uma capitalizada, quis dar uma pedalada em cima da minha cabeça. Com o teu nome. Então, porque só tem general. Os caras querem tudo ser general, essa quer direita. ser E daí o que estagiário. aconteceu? Ninguém Eu quer topo pegar tudo, na cara. enxada. Eu topo A tudo. direita, Eu já ninguém me quer pegar na confusão. enxada. É verdade. Só, Não é? Só quer Ninguém mandar. quer pegar na Isso é enxada. verdade mesmo. Bom, Todo mundo quer a enfim, 10. não é Aqui é verdade. todo mundo da enxada. Ah, tá bom. Isso daí Tá não bom o sabe quê? nem andar de ônibus, cara. Quem? Eu venho. Quem? Eles aí, Quem? cara, Lógico tudo que óbvio. assustadamente, toma vergonha. uma e meia. Toma vergonha, rapaz. Pompeia. Ô, Caramelo. Eu pego a Nem poesia. sabia que era caramelo, pensou, caramelo é doce. Tem dó, rapaz. Deixa eu eu nunca comprei um cachorro. Deixa eu perguntar uma coisa Mas pra deixa eu você. te responder. Tá. Janaína, o que aconteceu? Daí ela mandou esse tweet pra dar uma capitalizada, sabe? Eu sou a chefona da direita. Eu que tô mandando Eu sou a no bagulho. delícia, eu sou a delícia. Aí eu ainda tive a gentileza de mandar um tweet, um zap pra ela e falar, não gostei do seu tweet, não gostei do que você fez. Liga pra mim, me responde. Depois de 2 horas, eu fugindo lá, não me respondeu, eu mandei o tweet lá, falando, sua falsa. Isso aí foi falso, achei falsa a sua postura. Já quebrou a chapa. Achei a Já sua- era. achei Já era a a sua- chapa. Vê se o Já era. Boulos faz Ô, isso. bonitão, Vê se deixa eu o falar Boulos uma faz coisa. isso com E o você... O Boulos, preocupado com isso, o cara. Boulos, Não tô preocupado com isso, O não. Boulos, ele vem aqui, fala, não sei o que, vai lá, Passa o gel. invade com a bandeira, não sei o que. O Lula chega pra ele e fala assim, ó. Não, menino, fica quietinho. Na hora ele fala, claro, Claro, mestre. Volta pra... é isso que isso aí. falta pra Mas a vocês. diferença, eu acho É que... muito general. Todo mundo não querendo tem o Lula. mandar e não tem o líder. A minha impressão é que o Boulos, cara, ele veio de outro extrato e a vida dele foi outra, né, cara? Meu, assim, o papai dele é rico, né? Um cara bem de vida. Não, mas isso ele não trabalha interessa na também. Globo. Não interessa, eu vou te Não contar. a interessa. história. Meu pai também. Não, tudo bem. Mas Você também é Você rico. também é ricão. Você também é eu rico. não posso contar ou não posso contar? Porra, ele não pode ser rico Pode só porque contar? ele é Pode. comunista. Olha o teu Pode. relógio, irmão. Pô, e daí? Comprei com meu Então, dinheiro. sabe nem Tá, onde que ele dinheiro também. agora? Sabe nem onde fica o Parque Brito. Vamos lá. Que nós é Playboy. Aí o que aconteceu? O cara, pô, acho que nunca trabalhou na vida pesado. Acho que nunca trabalhou acho que não pegou ônibus na vida dele. Essa é a minha impressão. Um cara que nunca teve que lutar nesse processo, eu acho que ele não tem o couro grosso bastante pra, Olha isso, Sam. né, enfrentar uma situação dessa, que o cara Não tá preparado. não tá preparado. Agora, deixa eu falar um negócio. Deixa eu falar só rapidamente. experiência antropológica. Você tá machão, mas você era um belo de um paga-pau do Sérgio Moro. lá. Você levantava a bandeira, pegou a Lava Jato. Sérgio Moro? Ele. Depois você começou Agora a meter o almoço, pau e depois voltou a elogiar. Que verdade. lado do Moro que Quando você eu tá do elogiei? Sérgio? Quando eu elogiei o Sérgio Tem Moro? segundo aqui, ó.
Vem segunda. Quando eu elogiei o Sérgio Falou Moro, que fez um cara, belo trabalho com a Lava Jato. Quando eu elogiei... Deixa uma pergunta, atenção, deixa uma Então eu pergunta falo. bem pesada Então pro fala. Sérgio Moro, Vai lá, vamos ver pra se é gente macho. colocar pra ele, vamos ver. Vamos ver que lado você é homossexual, o que tem a ver a sexualidade com falar a verdade, cara? Você tá sendo preconceituoso. Eu não falei isso. Como assim? Não, mas você não era a favor do Moro? Cara, eu vibrei quando aquele bando de ladrões foi preso, perderam o patrimônio. Meu, eu fiquei muito feliz. Tudo solto. E agora eu tô muito triste porque esse pessoal foi solto, tá recebendo tudo de volta. A gente vai ter que indenizar e ainda vai ter que pedir desculpas. Então, assim, isso foi uma decepção. De fato, eu não vi Tucano ser preso. Tá? Era um questionamento. Ele do ponto no trato, nada contra, tá? Mas tem algumas coisas ali que eu não fico confortável com ele. Não tô confortável. E também as pessoas ao redor dele eu vejo que são muito mais de centro-esquerda do que de direita, historicamente, o posicionamento dele, os princípios, etc. Agora, ele é tão perigoso como o Lula? Não é. Mas eu prefiro o Bolsonaro. Se for entre os três, eu vou de Bolsonaro. Agora, quem diga Brasil, aqui. Eu não considero ele um inimigo mortal. Olha lá. Abram Weintraub, matéria de dia 17/1/2022. Boa noite. O antagonista disse: Weintraub quer subir no bonde de Sérgio Moro Aê, garoto. pra rivalizar Tá vendo? Tarcísio. É verdade, Brasil? É mentira. Do antagonista, eu pus uma resposta Grande pra ele, momento. se eu não me engano, eu perguntei se eles estavam bebendo querosene e fumando charuto com cocô, né? Porque os caras inventam. Porra, por cada isso que os história. caras brigam com você, vai entrar Pô, meu, mas eles você falam não minhoca, quer meu. Hã? Eles falam minhoca. Vai entrar. E o ministro da Eu trato as Educação pessoas atual? com. E aí? Eu trato as pessoas. Minha mãe estudou em colégio de freira, era muito severa, morreu, faleceu há mais de 20 anos. E ela me ensinou que ser educado não é entrar no McDonald's e pedir: eu quero garfo e faca e um guardanapo de pano. O senhor tem a carta de vinhos? Isso não é ser educado, isso é um babaca. Você tem que se comportar de acordo com o ambiente que você está sendo chamado e tratar as pessoas da forma adequada, de acordo com elas. Entra uma pessoa honesta, trabalhadora, mais velha que eu vou, mesmo que ela seja humilde, eu vou chamar de senhor e senhora. Se entrar uma pessoa se comportando mal no metrô, no trem, o cara vem com o pé empurrando, eu vou falar: meu, o que tá acontecendo aí? Isso é ser educado. A pessoa Tá se bom, põe na saber frente se de uma comportar. pessoa. Você não sabe Então, assim, quando ter você... postura. Você tem que se comportar de acordo com o ambiente. Se você tiver num ambiente informal como esse, se eu chegasse aqui todo pomposo, não ia rolar. Sim. Se eu chegasse num ambiente mais formal, veja, trabalhei em banco, em grandes corporações, mais de 20 anos. Na mesma empresa, mais de 18. Então, mas você é um, Terno, gravata, você é um cara... botoadura, sapato engraxado. Ô, entendeu? Weintraub, você é um cara que tem a manha da comunicação. Você A acha? gente... Eu acho, Obrigado. sinceramente, eu acho. E você sabe que papai Reagan, Ronald Grande Ronald. Ronald McDonald. Ronald dizia o seguinte, com muita propriedade, aliás, de Ronald. Ele falava o seguinte: a pessoa O ator. que não é uma pessoa que atue bem e saiba ler um texto e saiba passar a sua mensagem para o público, jamais senta nessa cadeira. Ou os outros são muito ruins, porque o cara para ele ser presidente da República, ele tem que ser bom para transmitir a mensagem dele. Ele tem que ser um cara bom ator. Ele tem que atuar bem, porque senão ele não lidera Não convence. porcaria nenhuma. Por exemplo, eu acho o Sérgio Moro fraco. No discurso, eu acho ele fraco. Por quê? Porque ele não tem essa habilidade, ele era juiz. Não precisa nem falar. Ele era juiz, não, Ele eu era um sei. técnico. Eu sei, mas eu... É outra área, mas é outra área. Sim, É mas... outra pega. Tanto é que ele fala assim, ele fala igual o juiz. Já foi, o juiz ele senta, ele fica. Nem olha pra Ele tem que ler o processo, porra. O cara lê 500 páginas, então ele fica. Você. O juiz lê É uma assim. forma. Ele fez fono. O Bolsonaro, não sei. Não sabe o quê? Não sei. Não Sabe se sei, comunicar? não sei. Por exemplo, Não sabe ler TP. o Lula, bom. Ele Chavequeiro. tem- Chavequeiro. É chavequeiro, é. Em 2 Weintraub, minutos, senta ele tira aqui. sua barbinha. Bom, mas também tem experiência, muitos anos. Senta aqui, vai Com calcinha, calcinha, Não sei. bom. Fala bem. Bom, Ele calcinha. fala bem, esse cara, Bom, esse excelente cara fala bem. trabalho. Bom, calcinha fala bem. Eu não gosto dele. Eu não gosto Tarcísio. dele. Vassalo. Tarcísio, não sei. Tarcísio é Então eu low digo o seguinte, profile. mas isso aí E ele? conta
Não, Acabou de falar que é bom. Você acha que ele é bom? Ele é bom, mas se comunica mal na rede social. Não, isso eu não Então, sei. mas esses caras que você falou, o Lula... Por isso o cara tá com medo. O Lula, o Calcinha, é os caras que a gente olha e fala assim, mano, eu vou cair na conversa desse cara. Mas Por que o Bolsonaro foi? Porque é o que a gente conversa fora do ar. É a mesma linguagem. Eu tô falando do jeito que o cara vai contar a história. certo, Porque agora é mas, o seguinte... Não, agora é o Quando você seguinte... ouve um cara falando assim, Ô, Gordão, vem cá. agora é o seguinte, o povo vai votar, o povo vai dar o voto para quem contar a melhor história e o povo vai votar com a emoção. Ninguém vai ficar fazendo cálculo nenhum. Quem contar a melhor história, você vai lá e vota. Não é isso, professor? Briguentinho. Eu não sou briguentinho. Caramelo. Eu sou... Pô, essa é uma visão que, eventualmente, óbvio, que eu tô brincando, totalmente mais descontraído. Mas é importante desconstruir uma imagem que, em função de eu enfrentar interesses de grandes corporações, veja, não estou falando que foi o caso, mas a família Frias, dona da Folha, tem a Gráfica Plural, que fez durante muitos anos no passado o Enem. Sim. Quando chegou lá, não. Então, veja, teve muita pressão de tudo quanto foi lado e desconstruíram, criaram uma imagem que eu sou um... Sabe, quando aparece, é só a parte que está agressivo, mas o que eu posso falar? Tem um monte de gente que trabalhou comigo um montão de tempo. Minha esposa, tô com ela há 30 anos. Eu não tenho uma mácula na minha vida. Vasculharam tudo, absolutamente tudo. Ou vai entrar, já que a gente tá falando de candidato... E criaram mentiras, inclusive até falando que eu tava processando a minha mãe. Nossa. Já que a gente tá falando de absurdo. candidato, o que você acha dessa questão do Lula, das pesquisas do Lula tá em primeiro, e da regulamentação dos meios de comunicação? Você acha que é para ter um controle na internet? Posso mandar uma mensagem para quem votou no PT? Então, para que câmera eu olho? Câmera 1, please. Câmera 1. Você que já votou no PT, vá e não peque mais. Veja, isso vai destruir o Brasil. Eu acho. A regulamentação? Não, tudo. É um movimento totalitário. Ele está falando o que ele vai fazer. Tá avisando antes. Ele está avisando antes. A gente vai perder o que sobra de liberdade. Já está ruim. E piorou muito com o presidente Bolsonaro. A gente não conseguiu. A gente estava num ônibus, indo a 120 por hora para cair num barranco e morrer todo mundo lá dentro. Conseguimos trocar o motorista. E o plano era frear o ônibus, manobrar e ir para outra direção e para a cidade. Não deu. Deram um cavalo de pau. Não deu cavalo de pau. A gente continua indo pro barranco, só que em vez de 120 por hora, estamos indo a 40. Porque se você olhar, nos últimos 3, 4 anos, a gente perdeu um monte de liberdades, um monte de direitos. A economia ficou mais concentrada, ficou mais difícil ganhar dinheiro. Ficou tudo pior. Desacelerou. Se fosse outro candidato, a gente já estava lá no precipício. Não, mas teve pandemia também. Ficou meio zoado. A vida é do jeito que ela é. Sim, claro. Não conseguimos parar. Não estou falando que... em momento algum, falei que o presidente Bolsonaro foi o culpado. Eu falei isso. Não conseguiu parar, por seja lá a razão que for. E ele que foi eleito, ele que tem o mandato, ele que tem a legitimidade para decidir. Não falei em momento algum mas agora ele vai colocar tudo que ele fez, vai falar, ó, eu fiz isso aqui de bom, mas isso que aqui o cara mais ou menos. Quem vocês querem? Vocês querem que... Ou o Lula vai falar, vocês querem que eu volte? É isso. Perfeito. Desculpa, em reeleição, porque agora tem uma lei agora para 2030. Não querem... que é semipresidencialismo, não é reeleição. Eles querem... Junto. Eles querem concentrar o poder oficialmente no parlamento e acabar a brincadeira. Querem ter presidente e primeiro-ministro. A regra atual, a pessoa fala, o povo não sabe votar. E eu não acredito nisso. Eu acho que a regra, do jeito que ela foi desenhada, é para dar esse resultado, concentrado na mão de poucas pessoas de baixa representatividade. Um deputado que recebe 500 mil votos, 600 mil votos, é escanteado por um Rodrigo Maia com 70 mil votos. Exato. Esse é o desenho. O Randolfo Rodrigues, que é de Pernambuco, vai lá para Amapá, sei lá, recebeu 40 mil votos, ele tem o mesmo poder, ou às vezes até mais nas articulações, do que um senador eleito por São Paulo que vai ter 8 milhões de votos. Assim, fizeram essa regra na Nova República, o desenho é esse, concentrar o poder político na mão de pessoas que eu acho que não têm a legitimidade, concentrar o poder econômico na mão de pessoas que não merecem ter esse patrimônio. Por quê? Porque elas não contribuem. Veja, eu sou 100% a favor do lucro, trabalhando no mercado, longe de ser comunista. Mas monopólio, em todo lugar, não é justo, não é correto. Tanto é que tem lei antitrust, é proibido. No Brasil, o CAD autorizou. Agora, você me pergunta por quê? Né? Por que autorizou? Por que é tão disputado a indicação da presidência do CAD? É uma briga de foice, igual ao STF. Igual ao STF. Então, esse mecanismo que foi desenhado a partir da Constituição de 88, ele está no seu apogeu, ele está entregando exatamente o que ele foi feito, para gerar concentração de poder
e enfraquecimento da cidadania das pessoas. A gente não tem capacidade nem mais de brigar. Eu não posso falar as coisas, a gente tem medo de falar as coisas aqui, ou não? Sim, sim. Então, se você tem medo de exercer o seu direito básico de liberdade, o primeiro direito de liberdade... É falar o que pensa. É falar o que pensa. Se você não tem o direito de falar o que pensa, você não é uma pessoa livre. Então, assim, diante disso, eu não estou longe de querer ser o Espartacus. Não tenho a menor vocação para ser crucificado ou empalado. Mas eu acredito que existe espaço para a gente, pelo menos, tentar se organizar no movimento conservador e começar a poder falar as coisas internamente e desenvolvendo isso dentro da lei. Quem não cumpre a lei não somos nós. Quem faz tudo ao arrepio da lei são os poderosos. Estou falando aqui, não é só... Então, mas você acha que Estou falando aqui, ó, monopólio é proibido. Mas você não acha que essas corporações já tomaram conta do mundo e o mundo está com esse pensamento? E quem está com esse pensamento está ganhando dinheiro... Não adianta a gente também ficar falando, comprando Apple tudo e bem. Usando tênis Nike. Assim, então vamos e nos achar que vamos nos vender. Vamos nos vender. Não sei. Eu tô com 50 perguntando anos. para você que é professor, pô, eu sou uma besta. Só tô perguntando para você, professor. Professor bravo. Eu sou uma besta. Você acha que Hein, professor? Hein, professor? E o salário, ó. Não, falando sério, hein, professor? Você não acha que não, nem água vocês deram pra mim direito. Pega lá dentro. Pega um capotinho. Traz água pro caramelo. Você acha que adianta? Brinde pra ele, Você acha que adianta? Vai ser um brinde, uma foto do coitadinho. Hein, professor? Hein, professor? Pera lá, professor. Você acha que adianta? Eu acho que adianta, cara, porque senão você vai se render pra ir pro matadouro, abaixar a cabeça. Você vai abaixar a cabeça e aceitar a sua servidão. Sua, dos seus filhos e dos seus netos. O modelo foi feito, veja, a gente está sendo... Muito obrigado, viu? A gente está sendo explorado pelos netos de quem explorou os nossos avós. São as mesmas... Quase, de vez em quando aparece uma família nova. Mas, do modo geral, são dinastias de pilantras que estão parasitando as nossas famílias. Se a gente não... E está piorando. Se a gente não interromper o processo, vai ser... Os filhos deles vão explorar os filhos... nossos filhos, os nossos netos vão ser explorados pelos netos deles e vão ter que chamar de doutor. E eu não consigo. Talvez eu ganhe, talvez eu perca, talvez eu consiga, talvez eu não consiga. Mas se eu não tentar, eu vou ter uma imensa dor de consciência. Eu não vou colocar a cabeça no travesseiro em paz quando eu tiver 60, 70 anos. É uma coisa importante isso. A minha família já está em segurança nos Estados Unidos. Lá também está tendo esse movimento, mas está muito mais ameno que aqui, está muito mais brando. Mas se eu não tentar, e aí tem, né? Por parte de mãe é brasileiro desde sempre, nunca passaram por guerra, por perrengue, tem a violência aqui no Brasil, mas por parte de pai, eu sou descendente de gente que passou a Segunda Guerra lá na Europa. Meu avô José Weintraub foi para campo de concentração. O irmão mais velho dele era da cavalaria polonesa sargento, foi enfrentar panzer nazista e, né, o pelotão dele e ele foram para o espaço. Você tem que enfrentar. Você tem que lutar contra a escravidão. Você não pode aceitar isso calado. E eu estou tentando. É só isso. Eu, graças a Deus, tive sucesso profissional, consegui juntar não um patrimônio bilionário, mas eu consigo comprar o meu Timex aqui, que foi alvo de inveja do meu colega. Patek Philippe. Meu colega não é Patek Philippe. É Patek Philippe. Ele dá miguezinho. É o relógio, do Gedel. Patek é relógio do Fidel. Você fala que do Gedel, não é do Gedel, é do Gedel. Bonitão. Mas voltando, eu acho que eu tive um sucesso que me permite o quê? Tentar fazer as coisas que eu acredito. Eu não preciso mais vender o almoço para comprar janta. Então, meus filhos têm que trabalhar, eu vou trabalhar até morrer, eu acho importante, isso quero. Mas eu tenho, pelo menos por esse período, a oportunidade de fazer uma coisa na qual eu acredito. E eu tô aqui por isso. Não sei o que vai acontecer. Vai ser governador? Vai ser senador? Pesca que pague. Não sei. Tá tentando pesca que pague, oi? Ele vai escolher. Não, pesca que pague. Você tá pescando com o balde, é o seguinte, se a turma chega pra você, o Tarcísio chega e fala assim, eu gosto do seu nome, você pode vir de vice comigo? Você aceitaria o vice? Não. Ele quer o protagonismo. Não, não é isso. Não é isso. Acho que é. Não é isso. Eu tava como técnico. Para com isso. Eu era técnico. Eu tava quieto no meu buraco. Aceitaria? Pelo seguinte... Eu sou um cara que, se vê uma coisa errada, fala. Então, para a estratégia que está sendo montada, eu não sou o perfil ideal. Se eu apertar a mão de uma pessoa, apertei a mão, fechou, eu vou honrar o aperto de mão. O que é honrar o aperto de mão? Às vezes você não consegue cumprir ele integralmente. Prometi que eu vou te entregar 1000 camisas daqui a um mês,
caiu um meteoro na minha fábrica, quebrou tudo. Não tenho como cumprir, mas eu tenho como honrar. Eu vou te ligar assim que caiu. Não tenho como te entregar. Você quer que eu te devolva o dinheiro com uma multa? Você quer que... Você pode me dar mais prazo? Como a gente pode honrar o meu aperto de mão? Sim. Então, se eu apertar a mão, no caso do Tarcísio, para ser vice dele, pelo que está se desenhando no PL do Valdemar da Costa Neto, eu tenho certeza que eu não vou poder honrar esse aperto de mão. Mas você não acha que você tem que ser mais sabonete para tocar o... Nunca fui filiado a partido nenhum, não sou filiado a partido nenhum. Ninguém da minha família foi filiado. Não tem avô, tio, pai, primo. Não tem uma única pessoa que foi filiada ou política ou qualquer coisa. Tudo gente que, foi roubada. Nunca ninguém que roubou, cara. Então você tá esperando. Tá esperando. Não sei. Nesse momento, o Avan também. Esperando. Tá todo mundo esperando. Os caras estão... A sociedade brasileira tá olhando para perto do abismo. Tá olhando e falando para onde a gente vai. E a melhor alternativa não é muito boa. Porque a melhor alternativa é o presidente Bolsonaro ser eleito e talvez a gente ocupando espaço, elegendo um monte de cara, não é um só, tem que eleger um monte de cara conservador para diminuir o espaço do Centrão para o presidente, talvez poder retomar a agenda de 2017 e 2018. Eu não consigo ver outra alternativa. Se você me mostrar, por favor, eu adoraria ver. E o papai? Ver. Os banqueiros estão com o papai, com o Barba. O Barba? Pô, ali não, Senta cara. aqui comigo, vai entrar. Assim, os banqueiros estão com o Barba. Eu sei disso. Os banqueiros... Eu tava lá com o Sam. Os banqueiros... Ele tava lá. Jogam tudo na minha conta. Não. O que eu tenho a ver? Quem Sam fez o ravioli. Então eu vou perguntar. Quem representa a Febraban nesta bancada? Pra você ter uma ideia, Samidana. o Nubank, em qual eu presto serviços, ele nem é filiado à Febraban. Dá patrão. Deixa eu falar uma coisa pra você. Sim, você tá correto, Emílio. Não é só os banqueiros. Todos esses grandes monopolistas já estão querendo pegar o cheque. Todos os grandes monopolistas estão querendo. E aí eu vou contar uma história pior ainda. Então você pega, por exemplo, o secretário da Fazenda do estado de São Paulo, do glorioso, do maravilhoso governador Dória, chama-se Henrique Meirelles. Henrique Meirelles, ele foi... Enquanto ele estava no governo Lula ou Dilma, ele foi do Banco Central, era o presidente do Banco Central. Depois ele foi ministro da Fazenda do Michel Temer. Sim, então ele flerta, centrão, esquerda, numa boa. O negócio é o poder. Mas no interregno, isso é, entre um e outro, ele era presidente da JBS Friboi. Exatamente. Então assim, veja, tá tudo amalgamado, tá tudo entranhado, misturado. Para quê? É um mecanismo que existe para fazer as nossas famílias entrarem na linha de montagem, arrancarem o nosso couro, carne, osso, chifre. E eu simplesmente falo a verdade. E aí eu sou polêmico. Não, você é muito polêmico. Você não é Por que eu sou polêmico? E vou dizer uma coisa pra você. E a cada 4 anos, eles fazem uma eleiçãozinha aqui pra enganar a gente. O trouxa fala, agora vai. E o trouxa vai lá pra festa da democracia. Festa da democracia. Talvez eu seja o último romântico, junto com o Bonifon. Tem que cantar Máquina Voadora. Você vai cantar o Máquina Voadora. Talvez eu seja vai dançar. Não, vocês me chamam outra vez. Com a plateia. Vocês me chamam outra vez aqui que eu toco gaita aqui. Pô, a gente vai te apresentar a Júlio na gaita. Mas deixa eu comentar uma coisa. Pois não. Diante disso, de novo, a gente pode abaixar a cabeça e seguir pro matadouro. Mas eu acredito que é possível reverter. Vários países e nações conseguiram lutar pela liberdade. O que aconteceu foi, houve sim um golpe que uniu escravocratas, oligarcas, que queriam receber indenização pela libertação dos escravos, com um bando de positivistas no topo do exército, e eles criaram essa republiqueta. E desde lá, daí sempre foi a mesma coisa. Mas dá para tentar pensar no modelo novo. Ou pode ser uma república de verdade, onde nossas famílias possam ser cidadãs, ou a gente pode tentar outro modelo, mas do jeito que está, ou essa porcaria que estão propondo, imagina, a Raposa vai propor um novo galinheiro. Pô, imagino que vai ser pior ainda do que está hoje. É muita gambiarra, né? Não é gambiarra, é planejado isso, Emílio. Emílio, isso foi planejado em 88, isso aqui foi desenhado. Você tem uma série de semelhanças. Essa Constituição do Ulisses? Essa Constituição do Ulisses. Mas calma, o papo tá muito bom, Delano. Ontem. Isso aqui é uma empresa família, cara. Para com então isso, meus crianças precisamos agradecer. Ô, Weintraub, então
Tem agenda. Você tem agenda. Ó, Queria agradecer. Eu queria alertar que isso daqui foi uma decisão do Centrão que está me caçando a palavra. Nesse momento, a Jovem Pan está recebendo propostas do Centrão. Não, mas Tô lindo. Estão me tirando daqui. Então, mas esse ano eu espero que você volte aqui pra gente trocar uma ideia, falar de política, é ano de votação e tal. E você sempre é um papo muito bacana, um papo honesto, um papo gostoso. Posso fazer uma última pergunta? Claro. Pra você mesmo? Pra você mesmo? Não, faz pra você mesmo. Não, pra mim não. Olha lá. Pergunta uma piscadinha. Olhe nos meus olhos. Olha Nos meus olhos castanhos. Fale, mais. Olha lá. Diz uma coisa pra mim. Não, sem. Pô, Reginaldo. Reginaldo. Olha o Abre um botão da camisa. Tá, o programa Ele vai abrir um botão, ele vai abrir um botão. Emílio, Vai de Lopes. se você olhando para o estado de São Paulo, você acha que está mais para um grande condomínio de Alphaville ou para Barueri ou para Ferraz de Vasconcelos? Essa é a primeira pergunta. E se for Ferraz de Vasconcelos, você prefere um Golden ou o Caramelo? Olha o Caramelo. Ah lá, o Caramelo, meninão. Eu acho. Ó. Não sei. Não tenho. Eu não tenho. Ele prefere gatos. Eu não tenho uma ideia. Tá Sabe bom. por quê? Então, Sabe pelo por menos quê? eu vou ganhar um abraço quando terminar aqui. Você não precisa responder. Você sabe por quê? Terminou. Não precisa. tá. Selinho não, que daí já é demais. Não está definido. Não está definido quem vai ser candidato. Não está Ainda. definido ainda. As cartas do jogo. precisa esperar. O que aconteceu com o Marinho? Eu queria dar um beijo nele. O Marinho pulou do cavalo. Você não viu que ele Cavalo. tuitou de você? Não, porque eu tá já loiro tinha bloqueado ele há um tempão. Eu nem sabia que era ele. Porque quando o cara zoa comigo e é engraçado, eu deixo porque eu acho engraçado. Ainda tem Mas quando o cara zoa e é sem graça, eu bloqueei ele. Eu nem lembro que eu tinha bloqueado ele. O Marinho tá lá com... Ele tá loiro Tá agora com na calça? campanha do Sérgio Loiro. Ele tá com o Sérgio Loiro ou com Sérgio calça? Loiro. Tá com cabelo de loiro. Verdade. O Sérgio Moro empacou. Ou empacou no 8. O Sérgio Moro vem segunda-feira aqui. né? Segunda-feira. Segunda-feira, Sérgio... Presencial. Ele Vai perguntar tudo pra ele. Mas ele precisa dar uma desenrolada. Precisa do booster. Precisa fazer o curso com ele. New curso. Curso do... New cursos. Pois não. Eu tenho que dar um recado. Calma aí. Oi, pois não. Eu levo cascudo. Alô, galera. Cadê? Fala aí. Vasconcelos. Deixa eu... Calma aí. Enquanto ele procura um aí. minuto, pô. Olha aí. Tá bom. Essa Então não fera com aí. muita força. Espera aí, ô Delari. Aí, ó. Em Falei. Duque de Caxias, dia 16. Traz dois convidados E o cara não que para não de param falar. de falar, Mas deixa o caramelo aí, tio. né? Olha lá, ó. Vai, Caramelo. Mas Pô, bonitinho cara, o meu, camarão. onde é que tá o convite aqui, Putz, meu? olha lá, Que miséria. convite é? Olha lá. Uma festa de Fala o aniversário. endereço, fala o endereço. Debutante. Debutante. Que endereço? Ó lá. Olha lá. Lúcio. O que é? Olha em mim aí. Olha em mim. Oh! Ó, sábado, dia 12, às 11 horas, na rua Benjamin Constante, 158, na Sé, a gente vai ter um evento do anúncio que o Brasil 35, que é um partido, vai receber todos os conservadores do estado de São Paulo, portas abertas. A gente, quem for conservador e tiver interesse de ter um partido que recebe e não tem nada de passado esquisito, não tem nada errado, a gente vai estar anunciando isso no sábado, dia 12, na Benjamin Constant, tá? Qualquer detalhe, só ver de novo ou seguir nas minhas redes sociais. Obrigado. Abraham vai entrar. Homens Obrigado. levam refrigerante, mulher. Vai entrar no Não, não serviço custa nada, dele. não custa nada, de graça. Pega o de brinde graça. Já Delari. sabemos de onde vem. O serviço dele é Abraham Weintraub. É muito difícil. Chama de Abrão, pô. Não, mas precisa passar o Twitter Chama de direito, Abrão. né? Coloca Abraham Weintraub. É. Devia mudar seu nome também, que é muito difícil. Coloca eu sei que Abrão Caramelo. A culpa não foi minha, meu. Você fica esse negócio de caramelo aí, caramelo e golden, seu nome é difícil pra caramba. Mas a culpa não foi minha, meu. Deixa Caramelo 35. Nem em Alphaville os caras soletram seu nome. Em Santa Catarina soleta, porque isso aí tem bastante. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado cara. pelo papo. Obrigado, o papo é desculpa muito a bom. brincadeira aí, ó. Imagina. Obrigado por tudo. Fique Prazer com Deus. receber você. Prazer te conhecer Eu vou ganhar um pessoalmente. abraço depois, hein? Lógico, claro. Fala lá com o Delari ali, ó. Vamos lá, Zuzu. Aliás, um abraço pro Ronivon que esteve aqui e ele isso me deu aí. uma dica espetacular. Você Sim. quer ter O que que aquela ele falou? sensação gostosa de voltar no tempo? Chegou forte, virou um anti-age, medicamento com ativos naturais que auxiliam no combate ao envelhecimento, renovando o organismo.
Forte virou anti-age, age de dentro pra fora, ativando as células adormecidas. Com o Forte virou anti-age, você ganha mais força, mais tônus muscular, Samidana, e mais memória, Abraham. Seguro e eficaz, não interfere nos resultados de exame de laboratório, não altera a pressão arterial e pode ser usado em conjunto com outros medicamentos. Renova a mulher e o homem que querem se sentir melhor a cada dia, para aproveitar cada momento com mais qualidade de vida. Forte virou anti-age, devolve o vigor muscular, a força, Emílio, a memória, para você usar quando quiser, com aquela sensação gostosa de voltar no tempo, como se você não deixasse de ser jovem nunca. Forte virou anti-age, você melhor a cada dia. À venda em todas as farmácias do Brasil, pelo site WPLab. Há 88 anos, a gente sempre faz bem pra você. Forte virou anti-age. Muito bem, Zuzu. Olha, segunda-feira teremos ele, Sérgio Moro. Vai estar forte. Vou dar um forte virão pro Moro. Vai perguntar tudo pra eles. Pergunta. Vai ser um grande momento da comunicação. Você tá com a turma da Febraban, meu amigo. Eu já te expliquei. Eu sei que aqui... Não tá. A Febraban. A Febraban é dos não bancos é Febraban. antigos. Eu sou sócio. É dos digitais, é de tudo. Não é Febraban, é não. de tudo. É o seguinte. Ele não sabe. Eu sei bem. Ali, isso aí é corretora pra mim. Banco pra mim é Itaú. Banco é o Bameirense. É Bradesco Vermelho. Não vale nada. Não tem vale black. sim. Os caras. Faria Lima. Os caras da Faria. Não, tá acabando. Não, tá no. Só uma fofoquinha aqui, ó. Fofoquinha. Agora, Falando baixinho. já que você conta, eu vou contar lá que eu conheço os caras. Os caras ali da Faria Lima são o seguinte: eles não falam, mas tudo assim. Lula lá, vem uma estrela, Lula, tudo canto, Lula lá. Eu tô falando pra você, olha lá o Sami. Olha a carinha que ele faz. O Sami trocou o Se patinho. for verdade o que eu falei, deu um sorrisinho. Não vou dar um sorrisinho. Deu um sorrisinho. Ó, como seguramos. Obrigado. Vamos pro break. Quer manter, você já faça assim. Vamos pro break.